Olá pessoal, Marisa aqui da Luz Alliance e hoje vamos continuar a nossa leitura com o terceiro relatório do livro Aliados da Humanidade, número 2. A influência sobre a humanidade. É vital que falemos agora sobre a natureza do incentivo que está sendo colocado sobre a humanidade. Porque esta é uma intervenção e não uma visitação, e porque seu objetivo, e objetivo geral, é a dominação do seu mundo e a subjugação da raça humana. Os métodos que serão empregados serão usados para encorajar, induzir e seduzir a humanidade a uma cooperativa, papel subserviente para seus visitantes. Como seus visitantes não têm permissão para invadir este mundo de uma vez, eles devem usar esses métodos. Por haver mais de um coletivo funcionando no mundo buscando atingir esse objetivo, todos eles usarão esses métodos. Nesse sentido, os coletivos operam da mesma maneira. Por não se aventurarem em territórios desconhecidos ou distantes, os coletivos devem manter o foco onde concentram poder e onde sua organização pode funcionar de maneira eficaz. Nisso, eles se tornaram bastante adeptos do uso do poder de persuasão. Seu foco principal, além de suas vias normais de comércio, é obter acesso a mundos emergentes como o seu e a novas descobertas minerais e biológicas nas regiões em que são dominantes. Na maioria das regiões, os coletivos são impedidos de ter uma presença militar além de suas próprias forças de segurança. Como resultado, eles devem se envolver em atividades mais sutis e mais demoradas. E, no entanto, isso é visto por eles como apropriado aqui, porque desejam a cooperação da humanidade. Eles não podem funcionar no mundo sem a sua ajuda. Eles não podem respirar a sua atmosfera. Eles não podem obter acesso aos seus recursos. Eles não podem viver efetivamente na superfície do seu mundo e, portanto, para tirar o máximo proveito dos recursos do seu mundo e da posição estratégica do seu mundo, eles devem ter assistência humana. Na verdade, além disso, os coletivos que estão funcionando no mundo hoje querem adicionar um componente humano à sua comunidade e mentalidade coletiva. Não é simplesmente que eles querem que você seja uma força de trabalho para eles. Eles querem que você se torne parte deles. E isso aumenta a sua força coletiva e minimizará qualquer resistência no futuro que a humanidade possa montar para seu próprio bem. É por isso que há um grande investimento de tempo e energia em obter lealdade humana nos laços com a humanidade por meio do cruzamento e no estabelecimento de uma associação profunda e abrangente com a família humana. Este mundo é tão valioso que a intervenção não quer arriscar uma revolução humana no futuro. Essas revoluções já aconteceram antes. Podemos atestar isso por experiência própria. Somos o produto de tais revoluções em nossos próprios mundos. Embora nossas circunstâncias fossem bem diferentes das suas, a natureza da intervenção e os métodos empregados foram, na verdade, bastante semelhantes. É por isso que podemos falar com autoridade sobre este assunto.
Os incentivos que serão aplicados serão variados, dependendo de quem está sendo alcançado e para qual propósito. Para os indivíduos considerados receptivos e cooperativos nos corredores do governo, o incentivo será a promessa de maior poder e tecnologia. A humanidade está em uma posição muito vulnerável nesse sentido, porque sua crença na tecnologia e sua esperança de que ela resolverá todos os seus problemas são muito, muito fortes. E isso, é claro, foi apoiado pela intervenção, porque esta é uma das principais avenidas em que a humanidade provavelmente se tornará dependente da própria intervenção. Para aqueles que estão nos corredores de poder em seus governos, aqueles indivíduos que são considerados receptivos e cooperativos, a promessa de mais tecnologia e até mesmo domínio mundial será apresentada. Isto pode ser apresentado por meio do ambiente mental, na forma de ideias enviadas à mente desses indivíduos, ou, como já ocorreu, pode haver encontros face a face com os próprios visitantes. E o que eles vão oferecer à humanidade? Eles oferecerão à humanidade um pouco de sua tecnologia básica, certamente nada que considerem avançado, único, secreto ou sagrado para eles. Propulsão básica no espaço, uso básico de energia eletrônica, metodologias de produção. Eles não ensinarão o poder no ambiente mental, pois não querem que a humanidade tenha esse poder, a menos que seja completamente controlado e dirigido pelos próprios visitantes. E quem em seus corredores de poder poderia resistir a tal tentação? Muitos vão sucumbir. Eles verão nessas ofertas de riqueza, poder, controle, dominação e uma enorme vantagem sobre seus semelhantes e sobre outras nações com as quais estão competindo diretamente. Somente aqueles indivíduos cujo conhecimento é forte serão capazes de reconhecer o engano e resistir à tentação apresentada nesses incentivos. Pessoas em posições de grande poder econômico e riqueza, se forem consideradas cooperativas e receptivas, também serão alcançadas. E novamente, quem entre eles pode resistir a tal tentação, tal promessa de riqueza, poder e controle? E, no entanto, esses incentivos são apenas um engano, um meio de envolver outras pessoas nas atividades do coletivo, um meio de estabelecer uma ligação forte. Essas pessoas que são contatadas, aqueles indivíduos que são vítimas desse engano, não vão entender o verdadeiro significado por trás dele. E qualquer força e poder dados a eles serão apenas uma concessão temporária. Como já dissemos, os visitantes precisam de ajuda humana. Eles também precisam de liderança humana. Os coletivos não têm tantos indivíduos funcionando neste mundo e, portanto, precisam de uma hierarquia de autoridade humana para servi-los. Eles precisam das infraestruturas que você já construiu. Novamente, é por isso que eles não os visitaram antes. É por isso que a intervenção foi adiada até esta era no desenvolvimento humano. A intervenção precisa de governos, precisa de religiões. Ela precisa de toda essa estrutura funcional por meio da qual sua organização possa fluir. Portanto, no início, eles devem obter alianças e devem ganhar seguidores. Eles devem obter ajuda de indivíduos, especialmente daqueles que consideram estar em posições de poder e autoridade.
Já falamos sobre isso no primeiro conjunto de relatórios. E ainda assim, precisa ser repetido, pois você deve entender que essas coisas estão acontecendo e já aconteceram. Existem aqueles indivíduos em posições de poder no comércio e no governo que já estão em ligação com a intervenção. Seu número crescerá e sua força e influência crescerão se a intervenção não for interrompida e se a educação pública não puder ser gerada com sucesso. O próximo grupo de indivíduos visados são os líderes de suas organizações religiosas. Aqueles entre eles que são considerados receptivos e cooperativos serão visados e as ideias e informações fluirão em suas mentes até que um encontro direto possa ser arranjado. O que será oferecido a cada um deles é a promessa de que sua organização religiosa particular e seu ensino se tornarão predominantes em uma nova ordem mundial. E além disso, será prometido a cada um deles que seu ensino religioso, sendo maior do que os outros, poderá se estender além do mundo e ter influência na própria comunidade maior. Que líder religioso devoto poderia resistir a essa tentação de fazer a sua tradição crescer e se estender além dos confins deste mundo? Nem todos os líderes serão contatados. As intervenções fazem parte da sua própria história humana. Entendemos que tais coisas aconteceram inúmeras vezes. Conforme as nações maiores tentaram superar as mais fracas, elas procuram. Vou retornar o parágrafo, tá? Conforme as nações maiores tentam superar as mais fracas, elas procuram seduzir os líderes desses grupos e nações mais fracas com promessas de poder e autoridade e dons de tecnologia, meras bugigangas. Quão eficaz isso tem sido! No entanto, isso não é exclusivo do seu mundo. Isso acontece em todo o universo. Os líderes de suas organizações religiosas receberão a promessa de preeminência em seu mundo. Até mesmo suas crenças serão reconhecidas, mas isso é apenas um engano novamente. Os visitantes não se importam com suas religiões. Eles acreditam que são apenas a loucura e as superstições da humanidade. Não tendo religião própria que você pudesse reconhecer e compreender, eles procurarão usar a sua para obter a sua lealdade a eles. Os coletivos acreditam que isso é totalmente ético, pois acreditam que a humanidade destruirá o mundo sem a sua intervenção. É claro que isso não é verdade, mas essa é a crença deles. E eles acham que tais métodos são necessários para garantir o fim que estão tentando alcançar. O pensamento deles é: por que deixar os nativos arruinarem o mundo quando podemos administrá-lo para eles e podemos ensinar-lhes o grande valor e benefício de nossa comunidade coletiva? É por isso que você não deve ver a intervenção de uma maneira supersticiosa. Os visitantes não são anjos e não são demônios. Eles são movidos pelas mesmas necessidades que movem a humanidade. E eles empregarão muitas das mesmas técnicas que a humanidade tem tentado empregar, embora em uma escala muito menor, a fim de atingir os seus objetivos. Em seguida, o incentivo será focado em 2 grupos distintos de indivíduos. Na verdade, esses não são grupos de indivíduos, mas na verdade classificações de indivíduos. Os primeiros são aqueles que são considerados psíquicos e sensíveis. O incentivo aqui é validar a sua sensibilidade e induzi-los à mente coletiva da própria intervenção.
Aqui, esses indivíduos serão encorajados a apoiar a intervenção e suas próprias crenças sobre as fragilidades e pecaminosidade da humanidade serão encorajadas. E sua esperança de que algum poder maior de além do mundo venha para resgatar a humanidade de sua própria morte será grandemente encorajada. Aqui será ensinado a eles que fazem parte de uma associação maior de vida que é demonstrada pela própria intervenção. Esses indivíduos serão orientados a confiar na presença extraterrestre que está no mundo, que está aqui para elevar a humanidade, para transformar a humanidade e para resgatar a humanidade de seus próprios erros. Eles serão encorajados a se tornarem seus representantes, a se tornarem seus palestrantes, a inspirar outros a darem sua fé e sua confiança à presença extraterrestre e a se tornarem parte desse movimento na consciência, dessa grande mudança evolutiva que está acontecendo em seu meio. No entanto, esses indivíduos, sem conhecer a real natureza ou intenções da intervenção, involuntariamente se tornarão seus oradores e seus representantes. Tendo se tornado parte do programa de pacificação dos visitantes, essas pessoas agora vão pacificar outras pessoas e trazê-las para a intervenção. Assim, embora os visitantes busquem a ligação com indivíduos em posições de poder no governo e na religião, eles também procuram estabelecer emissários em toda a população humana. Para aqueles indivíduos sensíveis que não podem se tornar receptivos e cooperativos com a intervenção, suas habilidades e aptidões serão frustradas e prejudicadas. Se tais indivíduos começarem a obter uma compreensão da natureza real da intervenção, eles podem se tornar o alvo de uma verdadeira perturbação mental. Além disso, entre os sensitivos e os médiums, haverá a busca daqueles poucos indivíduos que vivem no mundo de hoje e que possuem uma consciência inata e intuitiva dos depositários. A busca por esses indivíduos está em andamento. Os visitantes entendem que a chave para a lealdade humana é a busca por poder, riqueza e realização espiritual. Aqui, as pessoas agirão contra seus próprios interesses se acreditarem que suas atividades são ordenadas e apoiadas por um poder maior. Já falamos sobre isso em nossa primeira série de relatórios. Mais uma vez, devemos elaborar este ponto. Talvez você veja aqueles que se dizem psíquicos e sensíveis apoiando e encorajando as pessoas a confiar e acreditar na presença dos visitantes, acreditando que os visitantes representam uma consciência espiritual, uma força espiritual, até a própria evolução. Os visitantes dirão: olha, não temos guerra, vivemos em paz e cooperação. Você não conseguiu essas coisas. Portanto, quem entre os idealistas pode resistir a tal tentação, tendo perdido a fé no espírito humano? Tendo rejeitado as instituições humanas até certo ponto, eles agora olham para os céus em busca de ajuda, inspiração e salvação em si. E quando são levados pelos visitantes ou contatados pelos visitantes, tais predisposições os colocam na posição perfeita para se tornarem receptivos à intervenção e se tornarem emissários para a intervenção. Aqueles que não cooperarem receberão informações confusas. Eles podem até ser atormentados mentalmente, a menos que invoquem o poder dos invisíveis, a presença angélica para ajudá-los. E eles devem ganhar uma posição forte de resistência à intervenção com uma compreensão real de seus motivos. Nossas palavras lhes darão força e encorajamento. Em parte, é por isso que nossa mensagem é tão urgentemente necessária no mundo de hoje. O próximo grupo a ser contatado
será aquele que é zeloso, representante de suas próprias tradições religiosas. Seu fundamentalismo está muito próximo em muitos aspectos da filosofia e da mentalidade dos coletivos. Os coletivos apoiam apenas uma visão da realidade e apenas uma visão da comunidade, e eles têm isso em reverência, quase ao ponto de ser uma ênfase religiosa. Essas pessoas zelosas, especialmente aquelas que estão cheias de raiva e ressentimento contra o mundo e contra aqueles que vêm se opor a eles, se tornarão os principais candidatos a esposar uma cooperação com os coletivos e a destruição daqueles que se opõem aos coletivos. Esta é uma situação muito difícil e perigosa, pois os visitantes usarão a lealdade humana e seus emissários humanos para realizar suas atividades destrutivas no mundo. Não serão os visitantes que destruirão aqueles que não querem e não podem cooperar. Serão as contrapartes humanas dos visitantes, seus representantes humanos, que farão tal destruição. Desta forma, a real natureza e propósito da intervenção permanecem ocultos, e tais atos de violência serão simplesmente atribuídos ao erro humano e à violência humana, e demonstrarão a necessidade da intervenção. Pois os visitantes dirão novamente: vejam esses atos terríveis de violência. Não somos violentos, não trazemos armas de guerra, nós não destruímos vocês. Este é o resultado da ignorância humana e da depravação humana. Vamos te ensinar como superar todas essas coisas. Claramente, existem pessoas em seu mundo que são muito zelosas em representar suas crenças e aspirações religiosas. Os invisíveis nos falaram muito sobre isso, e é claro que vimos isso em muitos outros mundos. Não é exclusivo da humanidade. No entanto, é uma forma de paixão cega, e a paixão cega, alimentada pela raiva e hostilidade, torna-se uma força consumidora para o indivíduo, uma força que pode ser altamente manipulada e é vulnerável à usurpação pela própria intervenção. Pessoas tão zelosas reunirão um movimento de adesão estrita e atrairão aqueles que se opõem a tal adesão estrita. Violência será praticada contra os incrédulos e eles serão lançados de lado. Desta forma, através dos olhos da intervenção, aqueles que se opõem à intervenção e aqueles que não podem apoiá-la voluntariamente serão identificados e serão separados entre as muitas pessoas que habitam em seu mundo. E a seleção acontecerá no nível da interação humana. Desta forma, os visitantes reconhecerão seus verdadeiros adversários e seus potenciais adversários. E tendo conquistado agora uma rede de representantes humanos zelosos em apoiar e promover as suas causas religiosas, a intervenção usará esses indivíduos como meio pelo qual a violência será perpetrada o tempo todo. Você pode parar neste ponto e se perguntar: bem, como essas coisas podem ocorrer? Isso parece tão extremo, isso parece tão negativo, tão horrível. Mas para qualquer um que estudou a história humana, você verá demonstrações de todas essas coisas das quais estamos falando: manipulação religiosa, cruzamentos, violação forjada sobre os adversários, particularmente em situações em que as populações nativas são encorajadas a aceitar e receber novos visitantes. É muito mais fácil governar alguém que acredita em sua causa e é cooperativo do que alguém que está simplesmente sendo subjugado. A humanidade tem grande força para se livrar das algemas da subjugação. E assim, a intervenção buscará usar esses incentivos para obter o máximo de cooperação e confiança possível em sua presença e em sua causa.
Eles vão empregar indivíduos em posições de poder. Para a grande maioria das pessoas em seu mundo, a intervenção será desconhecida e completamente oculta. No entanto, para aqueles que tomarem consciência disso, seja porque foram levados ou porque testemunharam evidências da intervenção em seu mundo, esses indivíduos serão encorajados a acreditar e apoiar a intervenção ou serão deixados de lado e atormentados por isso. Já existem indivíduos em seu mundo que foram deixados de lado e que estão atormentados, que viram, sentiram e reconheceram coisas que não podem incorporar em seu entendimento. Não encontrando compaixão entre seus semelhantes humanos, eles se deterioraram em depressão e autodissociação. Aqui os visitantes tentam estabelecer um vínculo com você ou desligá-lo. Somente aquele que é forte com o conhecimento será capaz de resistir ao incentivo e encontrar isolamento e liberdade do tormento. É por isso que aprender o caminho do conhecimento deve ser encorajado. Aqui você deve aprender a neutralizar suas próprias tendências de querer ver um bom resultado e assumir uma posição de esperança, o que o torna vulnerável à persuasão e à manipulação. Você deve ver com os olhos claros, olhos sóbrios, sem esperança, sem medo, mas com uma clareza de conhecimento dentro de você. Se você conseguir adquirir essa consciência, tudo o que estamos dizendo a você e tudo o que estamos lembrando se tornará muito evidente para vocês. Você não precisa estar morando no espaço para ver essas coisas. Você não precisa ter viajado pela comunidade maior para entender o que está acontecendo em seu mundo. Mas você precisa de ajuda. Você precisa de uma perspectiva mais ampla. Você precisa de uma maior compreensão. Você precisa de incentivo para ver com clareza e não entregar a sua mente, o seu coração ou o seu mundo a qualquer força que lhe prometa paz, poder, liberdade ou igualdade. Pois essas coisas devem nascer da sua própria natureza e de suas próprias atividades. Eles não podem ser impostos a você ou mesmo dados a você. Você deve alcançá-los e você deve construí-los você mesmo. Neste ponto, desde o início, você deve se informar. E você deve se tornar sóbrio e sábio. Você pode duvidar de nossas palavras, mas não encontrará tal garantia em nenhum outro lugar, pois somos os únicos representantes de seus aliados. As outras forças extraterrestres que estão realmente envolvidas em seu mundo, embora possam tentar se apresentar como aliadas ou salvadoras da humanidade, estão aqui apenas para ganhar sua lealdade e assumir o controle de seu mundo. Você não tem amigos entre eles. A situação é muito clara, mas muito difícil, muito desafiadora. Não é ambíguo. Embora você tenha muitas perguntas sobre a vida na comunidade maior e a realidade da própria intervenção, muitas perguntas que nem mesmo nós podemos responder com sucesso, você ainda pode ver claramente o que está acontecendo e fazer o esforço necessário para resistir a isso. Embora os visitantes tenham uma tecnologia superior, o sucesso de toda a sua missão depende de sua habilidade de persuadir e encorajar a lealdade humana. Você tem o poder de resistir a isso. Você tem o poder de ver através do engano. Não é de tecnologia que você precisa agora, mas de consciência, discernimento e convicção interior. A situação é muito clara.
Se você puder ver, e uma vez que você a ver, você não terá dúvidas do que está acontecendo. E você olhará em volta e verá com grande preocupação como os outros estão indo sem pensar, ou mesmo encorajando aquilo que tirará da humanidade sua própria liberdade e autodeterminação. Como já dissemos, todo esse fenômeno não é uma situação mística ou complexa que está além da compreensão humana. É a natureza sendo representada sutilmente com grande habilidade. É um poder maior tentando tirar vantagem de um mais fraco. Tal atividade terá sucesso ou fracassará, dependendo da força e da determinação da força mais fraca. Os coletivos são impedidos de simplesmente dominar o seu mundo. Seus concorrentes não permitirão, e as organizações governantes que governam o comércio nesta região em que seu mundo reside não o permitirão. Um coletivo funcionará de acordo com as regras, mas, além dessas regras, usará todos os meios que puder para garantir seus objetivos e cumprir a sua missão. Grande incentivo está sendo colocado sobre o mundo. Tem muitos caminhos de expressão e ênfase. No entanto, tudo visa um único objetivo: mover a humanidade para uma posição de confiança, lealdade e subserviência à própria intervenção. Isso oculta completamente a natureza real da ocupação que está sendo tentada em seu mundo. Esta ocupação será facilmente reconhecida assim que estiver totalmente estabelecida, mas então será tarde demais para você compensar suas influências sem grande luta e sacrifício. Portanto, nós o encorajamos e fortemente o encorajamos a colocar este fenômeno na vanguarda de sua consciência e atenção. Você tem tempo para interromper a intervenção. Isso pode ser interrompido. Vocês têm o poder e a força coletiva para fazer isso. Não é a tecnologia que é sua desvantagem. É ignorância, é ganância, é hostilidade, é ingenuidade. Essas são as coisas que minarão a força da humanidade. São essas coisas que permitirão que o mundo seja conquistado sem guerra e sem violência em grande escala. Mas é o poder do conhecimento dentro de vocês que fará toda a diferença na prevenção disso. Uma vez que você ganhe olhos para ver e possa entender essa situação com clareza. Pois é, gente, este foi o terceiro relatório do livro 2. Vamos ficar somente com as reflexões. Eu acredito que não precisa nem de alguma observação minha hoje. O texto é claro, nós estamos aí no caminho, estamos aprendendo ainda, vem muitas informações pela frente ainda, e eles estão falando praticamente tudo, né? A gente aqui tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, no caso, ok? Gratidão por acompanhar a leitura. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Cliquem no sininho para receber as próximas postagens. Se inscrevam no canal. E nós nos vemos amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até lá.